esse gancho aqui para o debate, porque é bom, isso que você falou é muito bom. Ele é perguntado ontem, ele fala, minha seleção é o Palmeiras. Óbvio. Que é a resposta que ele tem que dar. Hashtag F90BR, que eu fiquei curiosa, fã de esporte. Você gostaria de ver o Abel Ferreira comandando a seleção brasileira? O palmeirense, obviamente, vai dizer que não. Deixa meu treinador quieto. Mas assim, ô Zé, pode Desculpa, fazer... nós tivemos um brasileiro dirigindo Portugal, né? Sim. Que foi o Otto Glória, na Copa de 66. A melhor classificação de Portugal numa Copa do Mundo. Foi terceiro colocado. Portugal que elimina o Brasil. Portugal de Eusébio, Torres, Simões, Coluna, Vicente. Enfim, era um timaço. E o técnico era o Otto Glória, brasileiro, depois treinou a Portuguesa, foi campeão com a Portuguesa em 73, junto com o Santos, naquele Campeonato Paulista que foi dividido. Então, tivemos um brasileiro. E o Luiz Felipe Scolari também dirigiu a seleção de Portugal. Que foi quem eu pensei quando você falou. Que ele acaba em quarto lugar e leva a seleção de Portugal à final da Euro, perdendo, surpreendentemente, para a Grécia, 1-0 em Lisboa. Daqui a pouco a gente vai falar, tá, do Scarpa, do Verón, não estou esquecendo, não estou mudando o assunto, não. É que este coração para o Abel aqui atrás, ele pode ser do Brasil inteiro. E aí, Zé, eu fico pensando assim, ele já falou, por enquanto, né, o Palmeiras é minha seleção e ele está corretíssimo. Agora, ele também fala, eu só saio demitido, vou cumprir o meu contrato. Não pode ter a ver também com esse interesse? Eu acho que não só desse interesse, Dani, eu acho que da Europa também. E ninguém te ouvindo, tá? Pode contar só pra mim, que você sabe como é que funciona o futebol. Não. Constantemente nós estamos aí acostumados a escutar, né? O Abel rejeitou uma oferta, o Abel rejeitou outra oferta, o Abel rejeitou uma outra oferta. É natural pelo trabalho que ele vem fazendo, pela qualidade do trabalho que ele vem demonstrando no Palmeiras, pelos resultados, pela qualidade do jogo e tal. Eu acho que foi uma resposta ética, vamos dizer assim. Né? Só sai se for demitido. Ética e, ao mesmo tempo, aquela indireta, né? Só vou sair se me mandarem embora. Provavelmente deve ter uma multinha ali nesse novo contrato que também vai fazer o Abel sorrir mais ainda. Mas eu acho que é uma resposta natural por aquilo que ele vem demonstrando em relação a como ele é feito, ao caráter, a forma como ele dirige a sua equipe, a forma como ele demonstra respeito ao Palmeiras. Ele já entendeu a história do Palmeiras. Acho que isso é importantíssimo para um treinador que chega no Palmeiras e conhece o dia a dia. Ele já conhece, o Edu conhece o Palmeiras melhor que todos aqui, eu acho. Como assim? Não, porque o Edu foi setorista há um tempão, né, no Palmeiras. Entendi. Então Você não é palmeirense, é isso? Não, torço pro Rio Branco de Americano, isso todo mundo sabe. Ele sabe... Ele declara. Tem dia tem a pergunta até. Ele sabe... Eu só manter essa mania, infelizmente. Você para a mensagem do fã de esporte. Não, ele sabe muito em relação ao dia a dia, à cobrança da turma do amendoim, aos conselheiros, como funciona politicamente esse clube. Então, acho que o Abel já entendeu tudo e facilita para ele dirigir o Palmeiras. Futuramente, a seleção brasileira é uma incógnita. Que ele poderia dirigir a seleção, ótimo, sem nenhum problema. Eu não vejo problema nenhum. Ele, Guardiola, Klopp, alguns treinadores brasileiros, Conte. Não, Conte não, mas o Ancelotti. O Ancelotti também. Não vejo problema nenhum em estrangeiro dirigir a seleção brasileira. Eu acho que é válido, desde que ele venha e faça um bom trabalho. É a única coisa que é um pouco diferente, que eu vejo, e aí qualquer treinador, independente de ser o Abel, para qualquer treinador, a seleção brasileira você não tem o dia a dia. Você não tem o dia a dia. O dia a dia potencializa e dá ao treinador um retorno imediato. Por exemplo, o Abel jogou ontem, ele entra no vestiário, ele já sabe quem é quem. No dia seguinte, ele está aqui, ele já recuperou, por exemplo, não tem o zero próximo, ele já sabe quem pô. Ele já sabe, né? Você tem o dia a dia que você conhece os sinais que você tem dentro do vestiário. Quando um cara está mal, quando tem um problema particular, quando o cara acorda com o pé direito e torce o pé direito. Então, ele já sabe que o cara chega mancando. Então, tem todos esses detalhes que o dia a dia fornece ao treinador de uma equipe que beneficiam na hora do trabalho, porque ele consegue tirar e sabe o momento em que os seus jogadores se encontram. Na seleção brasileira, é tudo para ontem. O treinador, ele assume, na primeira convocação, ele já vai ser criticado. Porque ele poderia convocar aquele, porque não convocou aquele, porque esse time eu não concordo. E aí gera uma dificuldade, não que ele não seja capaz de construir isso ao longo de 4 anos, né, de 2 anos ou 4 anos, a gente não sabe. Mas gera uma dificuldade que o treinador tem que saber lidar com isso. Eu não sei se, por exemplo, um treinador estrangeiro
vai conseguir, e nada contra estrangeiros, né? Acabei de falar, eu acho que eu sou a favor essa troca de informações. Eu não sei como o treinador estrangeiro vai entender essa pressão dentro de uma seleção brasileira. Fico imaginando o bombardeio que seria. Porque uma coisa, e aí não... Mas se ele consegue estabelecer Dani, uma cabeça boa nessa seleção, mas também tem não dá para voar? Não, mas o problema, Dani, é você estabelecer essa cabeça boa construindo com o resultado. E a cultura, choque de cultura. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se as pessoas vão concordar comigo ou não. Uma coisa é o Felipão dirigir a seleção portuguesa, em termos de tradição, grandeza no mundo, Sim. em termos de futebol. Outra coisa é um treinador trabalhar e dirigir a seleção brasileira. Por mais que a seleção brasileira não tenha né, não vence há um bom tempo os campeonatos mundiais, né, a Copa do Mundo e tal, mas ela tem ainda o poder da camisa amarela. Você vai jogar contra a seleção brasileira, é diferente. Né, os clubes olham, os países olham, tanto é que recentemente o próprio Esse poder Luiz só é Henrique... diminuído aqui, Zé. Sim. Só no Brasil. Só no Brasil. Concordo com você. Você olha para qualquer país aí, todo mundo tem medo do Brasil. próprio Aqui Luiz no Brasil a gente Henrique, acha que não a vai gente não. olha a seleção O próprio diferente. Luiz Henrique recentemente falou que o Brasil e a Argentina estão à frente das seleções europeias. Então, é um peso diferente, é um peso muito forte, é pesado você trabalhar na seleção brasileira. Não só primeiro pela forma como nós pensamos futebol, porque nós temos 200 e tantos milhões de treinadores, mas pelo impacto que isso pode causar, não na carreira de um treinador, não é isso, mas a pressão que ele vai sentir por conta disso. Só fazer um contraponto nisso aí. Eu estou entendendo o que você está falando. Agora, eu acho que ao contrário do passado, hoje nós temos muitas datas FIFA. Muitas. E os técnicos ficam muito com os jogadores. Passam, às vezes, 2 semanas com o grupo. Tá? Você tem... Levanta aí, vocês que são repórteres. Quantas datas FIFA a gente tem no ano? Em tese, hoje, o que acontece é que você sempre está tendo uma janela de competição. Ou no meio, ou no caso desse ano, no final do ano. Então você tem pelo menos na janela de competição do meio do ano 30 dias, e aí você tem as janelas de março, junho, e antes você tinha setembro, outubro, novembro. Eram 5 datas FIFA além da janela do meio do ano. Você tem mais ou menos umas 12 convocações? Você está falando aí em 5 datas FIFA com 12 dias, 60 dias. Mais 30, 40 dias no meio do ano, você tem quase 100 dias, dependendo do ano. Se tiver Tem quase Copa um terço América, do eliminatória. calendário anual, os jogadores à sua disposição. Isso. Então, no passado, era muito difícil, era complicado. Então, você tinha uma eliminatória de 6 jogos. Sim. E depois você era um amistoso aqui, outro ali, etc e tal, e Copa do Mundo. Agora não, agora você tem o atleta. Você tem o atleta mais na sua mão, mais vezes em contato com ele. E a questão do Abel, eu acho que ela difere um pouco da questão de um outro treinador europeu, é que ele está no Brasil. Sim. Isso que eu ia falar. Ele está na frente, tá por aqui. exemplo, numa análise com o Jorge Jesus hoje. Sem dúvida. Ele está na frente, Tá na porque ele frente. está mais tempo, ele está observando, ele sabe. Ele conhece não que o todos os Jorge jogadores. Não precisa ir muito longe. Até para citar nomes que a CBF em algum momento olhou. Ele está na frente de um Guardiola, ele está na frente de um Xavi. Você vai, nesse contexto que a gente está falando, vai pegar a frase isolada, por favor. isso. Conserta. Não, conserta não. Não, tô brincando. Não porque edita, não pega não só edita. essa Ele está na frase. frente do Guardiola, ele está na frente do Xavi e ele está na frente de qualquer outro estrangeiro que não viva por enquanto esse ambiente. Só que eu acho que tem um ponto aí muito delicado. O futebol brasileiro hoje, infelizmente, por uma cabeça desse tamanho, ele não está pronto para aceitar o Abel na seleção. Ele não está pronto para aceitar o sucesso do Abel. É Virar o engraçado, Abel na né? seleção, Olha a Dani, hashtag. mas isso é muito E delicado. assim, esse primeiro que essa... O futebol brasileiro que eu digo, Zé, não é a gente não, é o ecossistema dos profissionais com cabeça ultrapassada. Desculpa, a gente vai chegar nesse ponto. A declaração do Jorginho ontem é muito infeliz. Tem muito de uma ponta, quando ele traz um debate, a gente vai entrar nesse ponto, só para não Quer atropelar a sua colocar? pauta. Pode ir nessa. Porque, Coloca assim, o Jorginho aí, então, pro Pedro completar e a gente o já... Abel, ele está incomodando muito